Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Glória a Deus. Queridos, vamos orar já? Eu já quero iniciar para a gente estar orando. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa manhã na presença dEle, mais uma manhã que o Senhor tem nos dado para aprendermos um pouquinho mais da palavra dEle, daquilo que Ele tem para nossos corações, para nossas vidas. Você que está aqui que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos aprender muito aqui em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Senhor, que o Senhor tem nos dado para que nós tenhamos vida e não somente vida, mas tenhamos um dia, Senhor, de relacionamento com a Tua presença. Um dia, Senhor, na Tua preciosa glória. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Enche-nos da Tua presença. Nos ensine, Pai, aquilo que está no Teu coração, Pai. Que nós venhamos aprender esses conteúdos maravilhosos que nós temos aprendido aqui durante alguns períodos já, alguns meses que o Senhor tem nos dado. Te damos a honra, Senhor, a glória e o louvor por tudo que o Senhor tem feito. Se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua presença, nós não poderíamos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que zela. Fala conosco nessa live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Vamos iniciar então mais essa live em nome de Jesus. Você que está aqui, que é a primeira vez, se você está aqui já é a segunda vez, não sei quantas vezes você já esteve aqui comigo, me assistindo às lives, ouvindo os ensinos espirituais que eu tenho trazido para vocês. Espero que esses ensinos tenham mudado você de alguma forma, transformado você de alguma forma. Esse é o objetivo aqui das lives, que você possa crescer na graça, no conhecimento, mas também que tenha a aplicabilidade do conhecimento que você vai aprender aqui nessas lives. Amém? Novamente, eu esqueci de mudar o nome da live, né? Acabei esquecendo de mudar o nome da live aí, em nome de Jesus, mas amanhã eu mudo, ou à noite, na live da noite eu mudo em nome de Jesus, tá bom? A live tá com o nome de pensamentos aí, mas o correto seria anjos. O tema dessa live é anjos. Amém? Sim, a minha irmã Sara Santana, ela disse que se a live de ontem vai ficar no YouTube. Sim,
Eu vou subir tudo para hoje no YouTube. Ontem, como foi aniversário da minha esposa, eu cheguei tarde em casa, eu não consegui subir as lives, mas hoje sim eu vou subir todas as lives. Inclusive, essa live vai estar no YouTube também para vocês, tá bom? Vamos lá, queridos. Glória a Deus. Deixa eu responder uma pergunta aqui do JC. O JC perguntou assim: pode falar em línguas sem ter ninguém para interpretar? Pode. Você pode sim. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz que quando não tem alguém que interprete, que ele fale sozinho. Ou seja, você pode falar sim em línguas no seu cantinho ali na igreja, na sua casa, onde quer que você esteja, sim, você pode falar em línguas. Amém? Não somente pode, mas deve. Aquele que fala em línguas, ele se edifica em Deus. Ou seja, uma pessoa que fala em línguas é uma pessoa que ela se edifica no Senhor. Ou seja, você está edificando o teu espírito em Deus. Você está crescendo com Deus. Você está edificando, crescendo, se fortalecendo. O falar em línguas, eu vou trazer esse ensino aqui para vocês, é muito importante. Eu falo em língua, querido, todos os dias. Eu estou aqui no meu computador trabalhando, fazendo as edições, fazendo tudo que eu tenho que fazer, e eu estou sempre falando em línguas. No carro, indo para o trabalho, fazendo qualquer outra coisa, eu estou sempre falando em línguas. Por quê? Esse é um dom muito importante para a vida de todo cristão. Todos deveriam falar em línguas. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, né? Fala em línguas, mas melhor é que profetize, de fato. Mas o dom de línguas, ele é reservado a todos aqueles que têm o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o primeiro dom de 1 Coríntios capítulo 12, o dom de falar em línguas. E esse dom deve ser usado, precisa ser usado. Quanto mais em línguas você fala, mais santo você se torna. Quanto mais você usa o dom de línguas, mais você se torna uma pessoa edificada em Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Tá dando para entender? Eu vou fazer aqui, gente, rapidinho, uns 15, 20 minutinhos de perguntas e respostas. Eu vou entrar no conteúdo novamente, tá? Tem algumas pessoas que estão com dúvidas sobre isso. Então, só não posso falar em línguas alto, né? Tenho que falar baixo. Você pode falar, a Bíblia diz falar consigo mesmo. Você pode falar na igreja, as pessoas podem falar na igreja em línguas, não tem problema, não existe uma proibição. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer lá em 1 Coríntios 14 é que uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa ela pega ali e ela começa a falar com a igreja em línguas. Se não tem quem interprete, ninguém vai entender nada. Tá? Então pega um pastor aí que ele começa a falar em línguas para a igreja, ninguém vai entender. A menos que tenha alguém que tenha um outro dom espiritual chamado o dom de interpretação de línguas, segundo 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar esse dom, o dom de interpretação de línguas. Dentro desse bojo dos dons de linguagem, eu chamo de dons de linguagem, nós temos o dom de línguas, nós temos o dom de interpretação de línguas e nós temos também o dom de profecia. Esses três dons estão no bojo de dons de linguagem. Tudo bem? Profeta, tem mais outros dons? Tem mais outros dons. Nós temos os dons de sinais e maravilhas, o dom da fé e o dons de curar. Na verdade, são dons. A Bíblia não diz dom, a Bíblia diz dons de curar, no plural. Então, esses dons de cura, sinais e maravilhas e o dom da fé é os dons de poder. Profeta, e quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. Palavra de conhecimento, passado e presente. A pessoa ela tem a ciência do passado e presente. O dom de palavra de sabedoria, inclusive esse é o dom que mais atua na minha vida. O dom de palavra de sabedoria, o Senhor me usa muito com sabedoria, com conselhos de diversos temas, né? Esse é um dom que atua muito na minha vida, tá? Esse é o dom mais forte da minha vida. Ele é um dom que você tem a revelação do caso e tem a resposta espiritual para dar para o futuro e para o presente. Então, esse é o dom de palavra de sabedoria. E o dom de discernimento de espírito também, que esse dom você aprende a diagnosticar os espíritos que estão naquele ambiente, naquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de discernimento de espírito, ela consegue discernir se aquilo é demônios, se aquilo é o Espírito Santo. Uma pessoa com dom de discernimento de espírito, ela consegue discernir ambientes, que tipo de casta de demônios que tem naquele ambiente. Então são dons que Deus nos dá à medida e a partir do momento que nós somos batizados com o Espírito Santo. Tudo bem? Novamente, Arley, não é dom de cura,
é dons de cura. Por que, profeta, que são dons de cura? Porque nós temos diversos dons de cura. Tem pessoas que têm o dom para curar cegueira, tem pessoas que têm o dom para curar coluna, tem pessoas que têm o dom para curar caroços, tem pessoas que têm o dom para curar câncer, tem pessoas que têm o dom para curar paralítico, tem pessoas que têm o dom para curar fígados e rins, órgãos, tem pessoas que têm o dom para curar doenças de pele, tá? Então por isso que a Bíblia diz dons de curar, ela não diz dom de curar, é plural, porque há uma pluralidade de dons dentro do dom dos dons de curar. Tudo bem? Glória a Deus. Eu vou responder algumas perguntas aqui, a gente vai entrar no conteúdo daqui a pouco, tá? O batismo com o Espírito Santo só vem após o batismo nas águas ou pode vir antes? Pode vir antes. Lá em Atos você vai ver que tinha pessoas que já tinham recebido o Espírito Santo, porém elas ainda não tinham recebido o batismo de João. E tinha pessoas que tinham recebido o batismo de João, o batismo nas águas, e não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então sim, essa ordem pode ser invertida de acordo com o que Deus quer fazer. Não com o que nós queremos fazer, mas de acordo com o que Deus quer fazer. Tudo bem? Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 12, no final dos versículos 12, deixa eu ler aqui para você. Você que está com a sua Bíblia aí, venha para minha live sempre com a tua Bíblia na mão, tudo bem? É uma dica que eu te dou para que você possa aprender aqui comigo e na graça do conhecimento, amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 o seguinte, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas um só é o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo que atua nos dons com todos. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, não é conforme nós queremos. Não é porque você quer um dom que você vai receber esse dom. A Bíblia diz que você tem que ter o desejo, sim, pelos melhores dons. Mas não quer dizer que você vai receber aquele dom, porque quem dá o dom é o Espírito Santo. Amém? Na minha vida, existem 3 dons mais fortes que atuam na minha vida diretamente, constantemente. O dom de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito e o dom de palavra de conhecimento. A profecia não é tão forte na minha vida. Sim, eu profetizo e acontece, mas não é tão forte na minha vida como o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Tudo bem? Vamos lá, próximas perguntas, rapidinho. Queria receber o dom de revelação, acho muito lindo, mas não sei como conseguir. Primeiro você tem que saber se você, de fato, merece esse dom. Como assim, profeta? É necessário um mérito para receber o dom? Sim, querido. É necessário um mérito. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar esse batismo com o Espírito Santo, senão você não vai receber os dons. A porta de entrada para os dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, se você nunca buscou o batismo com o Espírito Santo, você não vai receber dons do Espírito Santo. Porque a porta de entrada para os dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Quando você olha na Bíblia, você vai ver os apóstolos tendo revelações, visões, atuando nos dons espirituais. Paulo, por exemplo, lá em Atos capítulo 16, versículo 16, você vai ver Paulo que ele tinha um dom de discernimento de espíritos, para discernir o espírito maligno que estava na vida daquela moça endemoniada. Ela era uma escrava, mas também era escrava de demônios, porque os demônios atormentavam a vida daquela moça. Ela era uma adivinha. E Paulo discerniu que aquele espírito, na verdade, não era o Espírito Santo, mas era demônios de adivinhação na vida daquela jovem. Atos capítulo 16, versículo 16. Então, os dons, para que você receba os dons, você precisa primariamente, obrigatoriamente, ser batizado no Espírito Santo. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Se as cartas foram escritas para Coríntios, tinha remetente e destinatário, você era de Coríntios? As cartas, primeiro, que as cartas não foram enviadas à igreja. A igreja de Coríntios fazia parte do bojo da igreja de Jesus na terra. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, isso também vale para nós que somos igreja do Senhor Jesus. Assim como todos os 66 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis,
1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, você vai chegar em Tiago, Hebreus, 1ª e 2ª João, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João, Judas e Apocalipse. Todos os 66 livros da Bíblia foram inspirados por Deus para o nosso ensino. Então não foi só para a igreja de Coríntios. As cartas são para a igreja do Senhor Jesus. Acabou as perguntas? A minha filha é católica e está tendo visão espiritual e não está sabendo como fazer. Ela tem medo. Primeiro, a sua filha está numa seita. A Igreja Católica não é uma igreja, é uma seita. Tá? A Igreja Católica, ela fere diretamente a palavra de Deus. Fere a Bíblia. Então, primeira coisa, tire sua filha dessa igreja, porque não é uma igreja na verdade, é uma seita. A Igreja Católica crê em um monte de baboseiras que não está na Bíblia e confronta diretamente a Bíblia. Então, primeiro, ela vai ter que escolher entre ficar com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou o Papa que está na igreja dela. Segundo, se ela tem uma visão espiritual, se ela tem um dom espiritual para ter visões espirituais, quer dizer que Deus está querendo falar com ela. Samuel recebia a voz de Deus mesmo pequeno. Samuel, ele foi até o quarto de Eli e ele não sabia discernir ainda a voz de Deus. Ele foi chamado como profeta do Senhor para trabalhar na casa do Senhor, mas ele não sabia ouvir a voz de Deus ainda. Então sim, Deus pode chamar uma criança, pode falar com uma criança e pode dar até visões para uma criança. Mas essa criança precisa obrigatoriamente estar sendo ensinada na verdade. Senão ela vai para outras religiões que não é a religião verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra. Então, muitas crianças, por exemplo, eu desde pequeno tinha visões espirituais. Desde pequeno eu via o mundo espiritual aberto, com os olhos abertos. Eu via demônios. Só que, graças a Deus, a minha mãe me ensinou a palavra de Deus. Ou seja, eu uso hoje o meu dom espiritual de visões para ajudar a igreja, o corpo de Cristo, a edificação da igreja, com o dom que eu recebi de Deus. Então, se sua filha não for verdadeiramente ensinada, ela vai partir para outras religiões, como, por exemplo, uma mãe de santo, uma feiticeira, uma bruxa, porque da mesma forma que ela tem esse dom que Deus deu para ela, o diabo também vai querer usar isso para o bel prazer deles, de demônios. Então você vai precisar ensinar a tua filha no caminho certo. A Bíblia diz, ensine tua filha, o teu filho, no caminho que ele deve andar, e ele não sairá dele. Amém? Glória a Deus, espero que vocês estejam entendendo aqui. E quem não, a minha irmã Lelê e seu Xixa. E quem não vê, pode ver já adulto? Sim, com certeza. O mundo espiritual ele é muito real. À medida que você desenvolve um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento profundo, eu não estou falando daquele relacionamento fajuto, não. Porque as pessoas dobram o joelho e agradecem a Deus e vai seguir a vida delas. Eu estou falando uma vida de relacionamento com Deus mesmo, de profundeza no Espírito Santo. Sim, você pode receber visões espirituais à medida que você se relaciona com Deus de maneira profunda, tá? Lembrando, profunda. Você vê Pedro, por exemplo, lá em Atos, se não me falha a memória, do capítulo 2 em diante, depois da descida do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar a passagem para vocês aqui, que eu quero que vocês aprendam esse ponto, tá? É muito importante que vocês entendam isso aqui. Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10. Deixa eu ler para vocês aqui. Atos capítulo 10, versículo 9. Ó,
Presta bem atenção na leitura. Eu vou ler aqui para vocês a Bíblia, mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse mesmo Pedro que está tendo essas visões aqui, eu estou respondendo a pergunta aqui da Lelê. Esse mesmo Pedro, que era aquele Pedro que negou Jesus, que cortou a orelha do soldado. Esse mesmo Pedro, que era aquele homem impulsivo, agressivo, que Jesus muitas vezes corrigiu ele. Lembra quando Pedro não queria que Jesus fosse crucificado? Ele falou, não, mestre, você não vai ser crucificado. E Jesus repreendeu aquele espírito maligno que estava sobre a vida de Pedro. E ele disse, para trás de mim, Satanás. Existia um espírito maligno que estava rondando a vida de Pedro. Só que olha a diferença, depois que Pedro recebeu a verdade, né, o Espírito Santo sobre a vida dele, ele começou a receber visões. Olha lá, Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Olha lá, tá vendo o que eu tô falando para vocês? Pedro subiu ao terraço a fim de orar. Ele não subiu lá para receber visão. Ele subiu lá para orar. E é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, respondendo a pergunta da minha irmã. Você precisa desenvolver um relacionamento profundo com Deus, para que você comece a ter visões espirituais, você possa receber visitação até de anjos. Isso é possível, profeta? Sim, é possível. Depende do seu nível de relacionamento com Deus. Olha lá. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Ou seja, ele recebeu uma visão, viu o céu aberto e um objeto como se fosse um lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas. Depois eu falo para vocês por que Pedro teve essa visão, tá? Eu não quero aqui entrar no ponto agora, no mérito, né? A visão era propriamente para os gentios, né? Pedro agora deveria começar a pregar a palavra de Deus para os gentios, e é por isso que ele teve a visão. Mas eu não quero focar nesse ponto agora. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que, à medida que nós nos relacionamos com Deus de maneira profunda, nós começamos a receber visões espirituais. Quanto mais íntimo de Deus, mais visões vocês vão receber, se assim Deus quiser descortinar o mundo espiritual para vocês. Isso não é uma coisa que você pede e recebe, tá? Isso é uma coisa que vem de Deus. Tudo bem? Tem pessoas que não vão receber visões, mas Deus fala com ela muito em sonhos. Tem pessoas que não vão receber sonhos, mas Deus fala muito com ela por meio da palavra. Tem pessoas que não lê muito a Bíblia. Deveria, né? Deveria ler a Bíblia e meditar na Bíblia, mas Deus fala muito com ela por meio de outras pessoas, por meio do louvor, por meio da adoração. Deus tem as suas formas de falar. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tudo bem? Deus tem as suas formas de falar e você não vai manipular Deus porque você quer que ele fale com você de uma forma. Deus fala da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quiser e da maneira que ele quiser. Deus é Deus e ele é soberano. E ele fala conosco da maneira que ele deseja. Tudo bem até aqui? Ou seja, quanto mais intimidade com Deus, mais santidade, mais vocês vão ter conexão com o mundo espiritual e com Deus, tá? Senhor, abençoe as missionárias e pastoras, bispos, apóstolos da Quinta Beck Machado Rondônia. Que Deus abençoe os servos da igreja, em nome do Senhor Jesus, que dê força, sabedoria para continuar na obra do Senhor. Em aramaico é diferente o Pai Nosso na Bíblia, o aramaico e a linguagem de Jesus. Meu irmão, quando você pega as linguagens originais da Bíblia, o aramaico, o grego e o hebraico, né? O hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte da Bíblia foi escrita em grego, né? E hebraico. Grego no Novo Testamento, hebraico no Velho Testamento. E alguns livros e palavras em aramaico. É a parte menor da Bíblia foi escrita em aramaico. Mas, sim, existe uma certa diferença no sentido de profundidade das palavras, tá bom? Mas as palavras são sinônimas. Então, sim, os transliteradores, quando fizeram a tradução da Bíblia, eles tentaram colocar o mais próximo possível da nossa linguagem. Tem Bíblia que é mais profunda na linguagem e tem Bíblia que a linguagem é um pouco mais tranquila para nós entendermos a palavra de Deus, tá bom? Não significa que aquela pessoa está crendo numa mentira, pelo contrário. O contexto vai trazer a mensagem principal e é isso que nós devemos olhar, tá bom? Se você quiser pegar uma Bíblia mais próxima ali, pega uma Bíblia, né, Bíblia de Israel, pega uma Bíblia mais próxima para que você possa ler.
Mas nesse caso você vai ter que estudar diretamente o hebraico e o grego para que você entenda a profundidade das palavras, tudo bem? Uma pessoa que lê uma Bíblia em português hoje, ela vai para o céu, querido. Ela obedece aquilo que está na Bíblia. É muito claro os textos bíblicos, amém? Algumas palavras sinônimas não alteram a veracidade da palavra de Deus, tudo bem? Às vezes eu tenho sonhos, mas não sei identificar. Vamos lá. Eu tenho uma graça de interpretação de sonhos também, vocês sabem disso, por isso que o Senhor me chamou como profeta a Deus, né? O profeta, ele tem uma sensibilidade espiritual mais forte. Vocês já perceberam que todas as minhas lives, toda vez que você vem aqui, você vai aprender sobre algo espiritual. Por quê? Porque é aquilo que Deus me chamou. Então, assim, se você entrar numa live de um mestre, ele vai entrar mais na Bíblia, no sentido de Bíblia, e explicando mais a Bíblia. Quando você entra numa live de um pastor, a mensagem do pastor é uma mensagem mais de amor, de te atrair para Deus, né? Ali te guardar, ensinar algumas falsas, confrontar algumas falsas heresias. O pastor, ele cuida do rebanho. Um evangelista, a mensagem dele já é para pregação do evangelho, para atrair pessoas. Então, por exemplo, se eu fosse um evangelista aqui, a pregação seria para atrair pessoas a Jesus. Ainda que eu faça isso, o evangelista, todas as mensagens são mais centradas no evangelismo. Tá? Nós temos um grande evangelista na Bíblia chamado Filipe. Ele era um homem muito usado por Deus no evangelismo. Ele entrava numa cidade e começava a ganhar a cidade inteira para Jesus. Curava enfermos, expulsava demônios. Depois os apóstolos vinham, trazendo ali a estrutura da igreja, como que a igreja iria se organizar. Porque essa é a finalidade do apóstolo. É vir instituir a igreja e migrar para outros lugares para instituir outras igrejas. Essa é a missão do apóstolo. Tá bom? Glória a Deus, queridos. Então vamos lá. Bom dia, meu irmão. Deus te proteja sempre. Amém, meu querido. Em nome de Jesus, ore pela minha vida. Próximas perguntas. Eu recebi o Espírito Santo em sonho e falei em línguas, mas não consigo falar em línguas em casa. Não. Andréia Almeida, o que aconteceu com você em sonhos é Deus te mostrando que Ele quer te batizar com o Espírito Santo e que você precisa buscar mais esse batismo. Não é porque você falou em línguas em sonhos que você recebeu o batismo com o Espírito Santo em sonho. Isso não existe, isso é antibíblico. O batismo com o Espírito Santo é feito no mundo real. Amém? No mundo real. O que acontece em sonhos é que Deus ele pode te mostrar que Ele está querendo te batizar em línguas. Ele quer te batizar com o poder do Espírito Santo. E você precisa buscar esse batismo. É isso que Deus está te mostrando em sonho. Amém? Basicamente, Deus está falando assim, olha, tá vendo aqui você falando em línguas? É isso que eu quero te usar. Eu quero te dar o dom de línguas. Mas você precisa buscar. Você precisa buscar esse dom. Senão você não vai receber esse dom. Amém? Não existe batismo com o Espírito Santo em sonho, tá bom, gente? Eu sei que vocês têm ouvido algumas pessoas na internet. Fiquem com a Bíblia. Vocês percebem que eu ensino muito sobre o mundo espiritual, mas sempre com base bíblica. Nunca nós podemos falar algo que foge da palavra de Deus. Amém? Nunca podemos buscar nada que está fora da palavra de Deus. Fiquem com a Bíblia. Ou seja, tudo que você aprender aqui comigo, você vai aprender muito sobre o mundo espiritual. Nós estamos falando aqui sobre anjos, né? Quem estava aqui na live de ontem? Tem alguém que estava na live de ontem aqui? Quem estava na live de ontem à noite aqui? A live de ontem à noite. Vocês viram o quanto foi importante a live de ontem para quem nunca aprendeu sobre sonhos. Mas tudo que nós falamos sobre sonhos é pautado, sobre anjos, na verdade, é pautado na palavra de Deus. Amém? Ou seja, eu não posso ficar aqui inventando coisas para vocês, sendo que a Bíblia já tem a resposta para tudo. A Bíblia é a nossa bússola. É sobre ela que nós pautamos os ensinos, a teologia, o ensino do mundo espiritual e tudo que nós aprendemos com Deus. Amém? É pautado na palavra de Deus. Então, se tudo que aquela pessoa fala não está na Bíblia, descarta. Vou repetir. Se aquela pessoa está falando e não está falando com base na palavra de Deus, descarta. Não escute pessoas que não ensinam com base na palavra de Deus. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Espero que sim, para que você não seja manipulado e enganado por um monte de ensino na internet que está surgindo, com pessoas que não conhecem a Bíblia e estão tentando ensinar coisas que ela não leu a Bíblia pelo menos uma vez toda ao longo da vida dela. Tem pessoas que não leu a Bíblia e querem ensinar na internet. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Escute pessoas que são bíblicas. Pessoas que pregam pela palavra. Se essa pessoa não prega pela palavra, saia fora desse ensino. Não vem de Deus. Tudo bem? Eu estou dando um alerta para vocês aqui. Isso aqui é um alerta muito sério.
muito sério. Se a pessoa não fala pela Bíblia, ela não está falando com base em Deus. Toma cuidado com falsas mentiras, falsos ensinos, doutrinas de demônios que estão ensinando lá fora e vocês estão aceitando porque não olham para a Bíblia. Se a pessoa não olha para a Bíblia como a palavra de Deus, ela não está falando da parte de Deus. Ah, profeta, mas ele falou sobre Jesus. O espírita fala sobre Jesus. No candomblé fala sobre Jesus. Mas eu vou acreditar no Jesus que eles estão falando? Não. Eu creio no Jesus bíblico, da Bíblia, da palavra de Deus. É esse Jesus que eu tenho que seguir. O Jesus da palavra de Deus. Senão vocês vão ser enganados e manipulados. Tudo bem? Vamos lá para as próximas perguntas. Profeta, a minha esposa é presbítera. Fez uma cirurgia há 8 anos, mas só anda enferma. Não estou conseguindo, tal. Minha irmã, presta bem atenção. As enfermidades, elas podem vir de diversas fontes. Elas podem vir de demônios, elas podem vir de pessoas que não cuidam da alimentação. Tem pessoas que não cuidam da alimentação e desenvolvem câncer. Por quê? Porque ela não cuida da alimentação. A culpa não é de Deus, a culpa é dela. A culpa é da pessoa que não cuida da alimentação. Come baboseira a vida inteira e quer ter saúde? Então, se essa pessoa que você citou aqui, essas enfermidades vêm decorrente dela, busque a cura em Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo porque elas não cuidam da saúde. Elas não cuidam da saúde. Não bebem água, não comem coisas saudáveis, só comem porcaria e depois quer que Deus intervenha. Lembre-se de uma coisa, gente. Aprenda uma coisa que eu vou falar pra vocês aí. Deus, ele não é besta. Deus não vai curar você aqui para depois você voltar a comer um monte de baboseira. E depois você reclamar com Deus que, ai Deus, eu tô enfermo e agora? Eu tô na tua casa sempre, mas a culpa é tua. A culpa é sua. O seu corpo é biológico. Se você coloca lixo dentro dele, ele vai desenvolver um monte de doença. A culpa não é de Deus, a culpa é de vocês. Enfermidades vêm por conta de vocês. Essa é a maior verdade. Quando eu estudei genética, nenhuma doença se materializa ou se expressa, melhor dizendo, no termo da genética, da biologia, nenhuma doença se expressa se não for por meio da alimentação inadequada. Ou seja, uma pessoa ela pode ter a predisposição a diabetes. Se ela comer saudável, ela não vai desenvolver diabetes. Por que ela desenvolveu diabetes? Por conta da alimentação. Então, existem enfermidades, meu irmão, que vêm de acordo da nossa responsabilidade. Foi nossa culpa. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam isso, porque tem enfermidade que vem de demônios. A Bíblia diz, lembra daquela senhora que estava há 18 anos com o demônio sobre as costas dela? Jesus expulsou aqueles demônios, e eram demônios. Mas nem tudo é demônio. Tem coisas que é por conta que vocês não cuidam da saúde. Vocês não fazem uma atividade física, não cuidam da saúde. Querido, eu sou pastor, eu lidero e ensino pessoas há mais de 12 anos. Vai completar 13 anos agora que eu ensino pessoas. Eu sou magro, eu quase não tenho gordura corporal. Você já percebeu aqui? Eu sou pastor de uma igreja. Mas por quê? Porque eu jejuo, eu cuido da minha alimentação, eu bebo mais de 2 litros de água por dia, eu cuido da minha saúde. Como consequência, eu vou ter saúde. Lembre-se, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se eu não cuido do templo do Espírito de Deus, eu vou padecer. Eu vou sofrer. Porque eu não cuido do templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Tá claro isso aqui? Então, existem enfermidades que vêm de demônios. Correto? Eu concordo com isso. Já expulsei muitas enfermidades. Teve pessoas que chegou aqui na igreja e não conseguiam andar. Não conseguiam andar. Eu orei, só que era demônios. Eu expulsei os demônios e aquela senhora voltou a andar normalmente, sem a muleta dela. Por quê? Porque era demônios. Amém? Tem enfermidades que vêm sobre o ser humano que são demônios. Mas tem enfermidades que vêm sobre o ser humano que é por responsabilidade dele. É culpa dele. Amém? Devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Depois não vai reclamar lá na frente quando desenvolver câncer, tumor, um monte de doença terminal, porque você não cuidou da sua saúde. E não vem colocar na culpa de Deus isso, porque não é responsabilidade de Deus, é sua. É sua. Você tem o corpo, o templo do Espírito Santo. E você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Deus não vai fazer isso por você. Por que tem pessoas que não são curadas? Porque ela é irresponsável, é negligente. É a pessoa que é culpada. Muitos cristãos estão morrendo, não é só o peixe que morre pela boca, é também a pessoa morre pela boca. Ela não controla, só come besteira, açúcar o tempo inteiro, refrigerante. Querido, deixa eu falar uma coisa.
Aqui em casa, tem anos que eu não compro um refrigerante. Nós não tomamos refrigerante em casa. Meus filhos nem gostam de refrigerante. Aqui em casa é a base de frutas, legumes, comida saudável. Meus filhos não ficam doentes, nós não ficamos doentes. Por quê? Nossa alimentação. Então, nós temos que parar de colocar na culpa de Deus, e a culpa até em demônios, quando é responsabilidade nossa de cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Temos que cuidar do corpo e do templo do Espírito Santo. O teu corpo foi feito para ser cuidado, querido. Você tem que zelar pelo teu corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá naquele grande dia. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí comigo. 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou ler o capítulo 6 e vou ler também o capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vou ler de novo. Vou falar de novo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha lá o que a Bíblia está dizendo. Vocês não pertencem a vocês mesmos. O nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence a Deus. E eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu vou ter que prestar conta a Deus desse corpo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3 agora. Capítulo 3, versículo 16. Olha que sério isso aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeiro, que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos moradas do Espírito Santo. Então, olha agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O nosso corpo, querido, é sagrado diante de Deus. O nosso corpo é santo. A partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nós, nós somos sagrados. Porque o Espírito Santo é santo. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, porque esse corpo é sagrado. Não sou eu que estou dizendo, é a tua Bíblia, não é? Não é a Bíblia que está dizendo isso para você? Então, a partir de hoje, comece a cuidar do templo do Espírito Santo. Comece a valorizar aquilo que a Bíblia colocou para nós. Como consequência, você não vai desenvolver enfermidades, doenças. Cuide da sua saúde. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui que disse aqui, outro charlatão, só para ganhar, só tem carinha de anjo. Eu não vou nem responder essas pessoas, gente. Eu já respondi muito isso aqui, tá? Eu não vou responder. Eu vou bloquear se continuar, tudo bem? Eu tô aqui ensinando a Bíblia, tô aqui ensinando a palavra de Deus. Quem quer aceita, quem não quiser não aceita. Simples assim. Ignorem. Só ignorar, tudo bem? Vamos seguir com o conteúdo. Próximas perguntas, queridos. Próximas perguntas. A pessoa que tem que tomar remédio controlado e não toma. Gente, eu trabalhei no hospital Sírio-Libanês, para quem não conhece, é um hospital muito famoso aqui no Brasil. Sírio-Libanês. Eu trabalhei 3 anos lá. Eu trabalhei no setor de oncologia. Eu entendo muito de saúde. Se a gente for falar sobre saúde aqui, eu posso falar aqui semanas com vocês sobre saúde, porque eu estudei muito sobre isso. Não só porque eu trabalhei no hospital, porque eu sempre gostei de saúde. Eu sempre cuidei da saúde, sempre fiz academia, fiz corrida, enfim, sempre cuidei do corpo. Eu quero que você entenda uma coisa. Boa parte dos remédios que você toma, as enfermidades que você tem é decorrente dos remédios que você toma. Vou repetir de novo. Boa parte das doenças que as pessoas têm hoje é por conta dos remédios que elas tomam. Muitas pessoas que tomam remédio, olha na bula do teu remédio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Presta bem atenção que eu vou dar o exemplo aqui. Uma pessoa que começa com dor de cabeça. Ela começa com muita dor de cabeça. Daqui a pouco ela vai tomar um remédio para tratar a dor de cabeça. O que vai acontecer? Aquele remédio de dor de cabeça, ele vai remediar, ele não cura, ele remedia. É como se eu colocasse um tampão por cima, jogasse a sujeira debaixo do tapete. Mas eu não curei aquilo. Eu não curei. Eu só mascarei a dor.
Só que na bula fala que aquele remédio ataca o coração. Durante muitos anos tomando aquele remédio vai atacar o coração. Ele começou tomando o remédio para a cabeça. Mas agora o remédio está atacando o coração. E agora, durante muitos anos, o coração começa a falhar. E ele vai tomar um remédio para o coração. Só que esse remédio agora ataca o rim. É por isso, querido, que a indústria farmacêutica, o nome já diz, é indústria. O foco é dinheiro. O foco é viciar as pessoas em enfermidades para que elas possam comprar e comprar e comprar e comprar. Estude o que eu estou falando para você. Se você não acredita no que eu estou falando, estude. E tudo que eu estou falando aqui, eu fui treinado por um grande médico chamado Dr. Lair Ribeiro. Eu assisti palestras, eu li livros, eu estudei muito com ele sobre o Dr. Lair Ribeiro. É um dos médicos mais conhecidos no mundo. Ele foi nomeado no Brasil, ele que não quis, como ministro de saúde do Brasil. Então tudo que eu estou falando para vocês aqui é porque eu estudei. Eu não estou falando algo que eu não sei, ou estou falando uma baboseira para vocês. Enchendo linguiça aqui na live. Não. Eu estou ensinando vocês com sabedoria e muitos anos de estudo da onde eu dediquei da minha vida. Amém? Tudo bem, queridos? Então, boa parte de vocês que estão aqui com várias enfermidades, as enfermidades estão sendo decorrentes por conta dos remédios que vocês estão tomando. Tudo bem? Profeta, mas o que você acredita? Eu acredito na farmácia de Deus. As plantas medicinais, as frutas, os legumes, tudo aquilo que Deus colocou para nós, eu creio que dentro de cada uma delas tem as curas necessárias para as nossas enfermidades. Amém? Depois eu falo para vocês sobre tipos de ervas que levam curas para o corpo humano. E você não precisa ir para um remédio. Simplesmente as ervas. Eu chamo de farmácia de Deus. Qual que é a farmácia de Deus? As ervas, as plantas, as frutas. Querido, você sabia que tem frutas que combatem doenças? Você tem noção do que eu estou falando para você aqui? Mas quando você vai a um médico, o que ele vai orientar para você? Tome o remédio tal. Por quê? Cada vez que ele orienta remédio para você, ele está ganhando uma porcentagem em cima daquilo. Amém? Então, eu não quero falar hoje de saúde. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live completa para vocês somente sobre saúde. Somente sobre as plantas medicinais, as frutas e a maneira correta de você se alimentar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Posso dar um exemplo aqui para vocês? Real, da minha casa, da minha família. Posso dar um exemplo para vocês? Ó, deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Vocês estão vendo essa água que eu estou tomando? Essa água que eu estou tomando, aqui dentro tem uma pitada de sal do Himalaia. Aqui dentro tem magnésio. Todos os dias eu tomo isso. Todos os dias. Aqui dentro tem magnésio PA. Tem uma pitada de sal. Por quê? Dentro do sal do Himalaia, o sal rosa, ou o sal branco, não aquele de mesa, tá? Esse aí joga fora. Não consuma esse sal. Mas eu estou falando do sal branco, sal marinho, aquele sal grosso que você compra no churrasco. Se você triturar aquele sal, tem mais de 18 minerais dentro dele. 18 minerais diferentes dentro dele. Ou seja, eu não tomo só água. Eu tomo água com magnésio, que faz toda a forma de mutação ou mudança de ATP. Profeta, o que é ATP? ATP, querido, é a forma que nós temos no nosso organismo de energia. Ou seja, você não vai ter energia se você não consome magnésio. Por que eu consigo fazer tudo o que eu faço hoje? Eu sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo, eu ensino pessoas, eu treino pessoas na internet, eu gravo cursos, eu gravo videoaulas, eu edito, eu faço tudo sozinho. Eu não dependo de ninguém. Mas por quê? Porque o meu cérebro, eu potencializo ele com aquilo que Deus colocou na natureza. Tá dando para entender? Eu não tenho problema de pele, eu não tenho problema de nada, de corpo, doença. Quando eu faço exames de sangue, todos os meus exames estão sempre altíssimos em qualidade de vitaminas. Por quê? Porque eu conheço, eu sei aquilo que eu preciso fazer. Então, eu não tomo só água. Aqui dentro, a minha água que eu tomo todos os dias, ela é um pouquinho amarga. Por que ela é um pouquinho amarga? Porque tem magnésio. O magnésio, gente, o magnésio. Se você não consome magnésio, você não tem energia. Você não consegue ler, você não consegue pensar, a sua mente não consegue focar. O magnésio é maravilhoso dentro da água. Ele te traz memória, ele melhora a sua memória, a sua energia corporal,
a sua capacidade cognitiva. O nosso cérebro precisa de magnésio. Tem pessoas que chegam para mim assim e falam assim, profeta, eu não consigo pensar, eu não consigo parar, eu não consigo focar. Eu recomendo magnésio. A pessoa começa a mudar totalmente a mentalidade. Magnésio, um pouquinho de sal do Himalaia na água, todos os dias. Você vai ter uma mentalidade forte demais. O magnésio, ele melhora a tua parte cardíaca, melhora a tua parte cognitiva, o teu cérebro, memória, raciocínio, lógico, enfim. Eu não quero falar sobre saúde hoje, gente, senão a gente vai dedicar muito tempo aqui para isso. Não é o foco da live de hoje, amém? Mas eu quero só dar um exemplo aqui que eu falei sobre saúde dentro da minha casa. Rapidinho, presta bem atenção. Presta bem atenção. Querido, magnésio PA, magnésio PA, você compra na farmácia. Ele é um pouquinho amargo, então talvez você não tenha um hábito ali de consumir. Eu já consumo isso aqui há muito tempo, então eu não ligo pro amargor da água. Na verdade eu gosto porque eu tomo um chá aqui, não todo dia, mas vira e mexe eu tô tomando ele. Pelo menos uns 3 dias da semana eu tomo. A gente chama isso, no Mato Grosso do Sul, né, de tereré. O tereré, essa erva mate, ela tem cafeína, ela faz um detox, ela limpa o organismo. Então eu consumo o tereré aqui, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, com limão. Então isso me ajuda, não somente me dá energia, né, porque ele tem cafeína, mas ele também faz um detox no meu corpo. Então ele limpa o meu corpo. Esse sumo que solta do chá, o chá mate, né, esse chá verde, né, do tereré e do chimarrão, isso limpa o teu corpo, o teu organismo. Sabe, o lixo, é que se a gente for falar disso, gente, vai tomar muito nosso tempo aqui. Mas, resumidamente, existe algo no nosso organismo chamado de radical livre. O que é o radical livre? O radical livre, ou os radicais livres, são o lixo do teu corpo. Tudo que você come que é lixo, as baboseiras que você come, doce, refrigerante, é lixo. Isso, no fim, vai gerar radicais livres. Quando você toma coisas verdes, chá de agrião, suco com menta, com hortelã, tudo que é verde escuro, isso faz limpar o teu organismo. Então, eu tomo tereré todos os dias. Essa erva mate que nós tomamos, essa erva verde, ela limpa o organismo, lava o teu rim, lava o teu fígado. Querido, enfim, é muito bom. Mas vamos lá, eu quero só falar aqui um caso da minha esposa, rapidinho, pra gente seguir aqui pro conteúdo, amém? Senão a gente não vai conseguir finalizar o conteúdo hoje. A minha esposa, ela, desde que eu conheço a minha esposa, desde quando eu comecei a me relacionar com ela, né? Eu tenho 12 anos de relacionamento com a mesma mulher. Eu casei com ela aos 23 anos e nós temos 9 anos de casado junto. E a minha esposa, quando eu a conheci, ela tinha alguns problemas de pele. Ou seja, dava um fungo na pele dela, porque durante muitos anos ela usou o cabelo molhado, ela tem um cabelo grande, e o cabelo nas costas deu um fungo na pele dela, e esse fungo que deu na pele dela, ninguém conseguia diagnosticar e curar aquele fungo. Ela fez exame de patologia, sabe quando você pega aquele exame, você corta um pedacinho da pele, leva para o laboratório, e eles fazem umas análises dentro daquele laboratório, enfim, exames ali para saber a patologia da doença, enfim. Não foi diagnosticada a doença. Vocês me conhecem, eu gosto muito de estudar, eu fui atrás, peguei artigos científicos, fui lá no Google acadêmico, li tudo que eu podia. E eu descobri, pela medicina, não a medicina tradicional, mas pela medicina de Deus, a farmácia de Deus, que o óleo de coco, ele era um antifúngico. E aqueles cremes de pele que ela usava, estava alimentando aqueles fungos. O que eu comecei a fazer? Eu comprei um potinho de óleo de coco da Copra, é a melhor marca, na minha opinião, da Copra. Eu não estou recebendo nada para isso, tá, queridos? Nada. Eu só estou aqui divulgando conhecimento e sabedoria para vocês. Eu comprei esse potinho de óleo de coco da Copra e minha esposa tirou os óleos, esses cremes que são cancerígenos, ela tirou e ela começou a passar um creme no corpo dela, natural, chamado óleo de coco. Esse óleo, querido, você não tem noção como isso faz bem para a pele. Quando você passa o óleo de coco na tua pele, a tua pele é outra. É outra. Mulheres que usam óleo de coco na pele, a pele é outra, macia, não tem doença, a pele rejuvenesce, enfim, tem muitos benefícios. E nós curamos os fungos da pele da minha esposa somente com óleo de coco. O óleo de coco ele é um antifúngico, antibactericida. Quando você passa ele na pele, ele mata os fungos da pele. Minha esposa foi curada na pele com doenças que os médicos, os dermatologistas não conseguiam diagnosticar, e nós passamos óleo de coco e ela foi curada
de enfermidade de pele com óleo de coco. Vamos lá, outro exemplo da minha esposa. A minha esposa também tem, eu falo pra ela que ela, quando a gente se conheceu, eu falei, meu, se você não tivesse casado comigo, você tava toda bugada hoje. Eu falo pra ela brincando, né? O bug é algo que dá no computador, né? A gente fala que o bug é algo que é um pane, uma pane que dá no computador. E eu falei pra ela assim, você estaria toda bugada hoje se a gente não tivesse junto, Natália, minha esposa, né? E ela dá risada, porque ela tinha gastrite. A minha esposa, desde que eu conheço ela, pra você ter ideia, as dores de gastrite da minha esposa eram tão fortes a ponto dela chorar de dor. E ela tinha que tomar um remédio maldito chamado omeprazol. Gente, isso não é remédio, tá? Isso é veneno. Depois eu vou explicar pra vocês sobre isso. E a minha esposa, ela pegou aquela enfermidade com a alimentação, durante a alimentação errada, comendo muita besteira, e ela tinha gastrite de dores fortes no estômago. E ela tinha que tomar omeprazol. E é claro que o omeprazol você tem que aumentar a dose cada vez mais. A ponto de quando começava as crises de gastrite, ela tinha que tomar leite. Ela tomava um copão de leite para tentar manipular aquilo, mas na verdade não cura. Na verdade, o omeprazol está criando mais gastrite, intensificando a gastrite. Como que eu curei a gastrite da minha esposa? Presta atenção aí, receita, anota aí. Quem tiver dúvida do que eu tô falando, profeta, eu tenho dúvida do que você está falando. Vai para a internet e pesquise. Vai ler artigos científicos sobre o que eu tô falando. Todos os dias, água morna com limão e uma colher de o sumo do vinagre de maçã. Se você quiser colocar um pouco de mel, é maravilhoso. O mel deixa mais o paladar mais gostoso. Limão, um limão espremido, pelo menos em 300 ml de água, em água morna. Em jejum. Acabou de levantar, faça isso. Limão, uma colherzinha de vinagre e mel. Mexe aquilo. Se você quiser colocar algumas pitadinhas de própolis dentro, você pode colocar também, que ajuda muito. Queridos, nunca mais a minha esposa teve gastrite. Sabe quantos anos que ela não tem gastrite? Mais de 8 anos. Mais de 8 anos. Sabe como que eu curei a gastrite da minha esposa? Com a farmácia de Deus. Com as coisas naturais. Os médicos, querido, não vão te falar isso. Sabe por quê? Porque se todo mundo for para a farmácia de Deus e as curas começarem a vir, não vai ter médico. Ou seja, a farmácia de Deus, as plantas, as ervas, as frutas, tudo que Deus colocou para nós, natural, tem o poder de curar as nossas enfermidades. Se você que tem dúvida do que eu estou falando aqui para você, tem dúvida do que eu estou falando, vai estudar e volta aqui para me falar se eu estou falando a verdade ou não aqui na live. Tudo bem? Se você tem gastrite, querido, é só fazer isso, você nunca mais vai precisar tomar remédio. Minha esposa tem 8 anos que ela não toma nenhum tipo de remédio, nada. Nós não tomamos remédio aqui em casa, queridos. Não tem remédio aqui em casa. Tem pessoas que vêm aqui, ô profeta, você tem um remédio de dor de cabeça? Não, querido. Você não precisa de remédio. Vai tomar água. 90% das dores de cabeça é o teu cérebro gritando, eu preciso de água. A pessoa não toma água. O cérebro, para funcionar, ele precisa de água. Pessoas que estão com dor de cabeça, ela precisa de água. Senão não funciona o cérebro normalmente. E o cérebro começa a colocar a dor não é ruim, querido. A dor não é ruim, a dor é boa, é um sintoma, é um alerta. Pam, pam, pam. O teu corpo está te alertando que tem algo que não está funcionando certo. Aí você vai dar um remédio que não cura nada. Só apaga a luzinha vermelha. Tudo bem, queridos? Estude, querido. Profeta, eu tenho uma doença aqui que o médico falou que não tem cura. Vai para a farmácia de Deus, veja se não tem cura mesmo. Tem pessoas, querido, sendo curadas de câncer. Câncer. Sabe como? Tirando o carboidrato, fazendo uma dieta mediterrânea. Profeta, qual que é essa dieta? Cetogênica. Uma dieta que tira totalmente o açúcar e o carboidrato. Se for para você consumir carboidrato, carboidrato de cadeia média, carboidrato, por exemplo, como a batata doce, carboidrato da banana, mas carboidrato como o arroz branco. Se você quiser comer um arroz, como o arroz negro. O arroz negro é maravilhoso, querido. É um sabor incomparável. Literalmente ele é preto. Aqui em casa eu compro de vez em quando porque ele é muito caro. Ele é muito caro, aí não dá pra me comprar porque é muito caro mesmo. 5 quilos deve estar uma média de R$250, pra você ter ideia. Consuma esse arroz se você tem problema com câncer. Um arroz natural, um arroz saudável. Tudo que é escuro, querido, ele tem altas propriedades de nutriente. O arroz negro, o arroz escuro.
O feijão preto é muito mais nutriente do que o arroz marrom. Amém? Depois eu prometo, eu vou fazer uma live para vocês, queridos, somente sobre saúde. Tudo bem? Vocês vão trazer algumas enfermidades aqui, e se eu tiver esse conhecimento de estudo, eu trago para vocês e dou várias dicas para vocês aprenderem aqui. Tudo bem? Mas o que eu quero que você entenda, dentro do teu coração, aprenda isso daí. Estude sobre o que a farmácia de Deus pode solucionar o teu problema. Não vai para o remédio. Não faça isso, amado. Os médicos que saem hoje da faculdade, eles saem como uma esteira uma esteira. Ele foi programado para receitar remédio. Os médicos que são bênçãos na nossa vida, e tem que tomar cuidado com alguns deles também, são os médicos nutrólogos. Quais são os médicos nutrólogos? São aqueles que usam a farmácia de Deus, as plantas, as ervas, para curar as enfermidades. Esses médicos que são os médicos verdadeiros médicos. Não aqueles médicos que são programados na faculdade para receitar remédio. Querido, a medicina, para você ter ideia, eu vou concluir aqui, tá? Eu vou concluir aqui o ensino, senão vai ficar muito longo aqui esse ensino de saúde. Eu não sei se você conhece quem foi Hipócrates. Profeta Hipócrates, quem é esse cara? Querido, Hipócrates é o pai da medicina tradicional, tá? A medicina antiga. Hipócrates, 2000 anos antes de Jesus vir à Terra. 2000 anos antes de Jesus pisar o pé nessa terra. Ele dizia, olha o que esse homem dizia, que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Por que as pessoas estão enfermas hoje? Pelo que elas comem. O que você come vai criar enfermidades no teu corpo. É simples assim. Se você comer saudável, você não vai desenvolver enfermidades. Não é tão tranquilo? Para de comer besteira, para de comer um monte de baboseira, começa a comer fruta, coisa saudável. Profeta, mas é caro. Mentira, querido, não é caro. Não é caro. Aqui em casa não entra pão. Nós não comemos pão aqui em casa. Não entra pão. Eu não compro pão aqui para casa. Profeta, o que você come? Tapioca. Eu como tapioca, crepioca, eu faço uma massa de tapioca maravilhosa, depois eu jogo mel em cima. Querido, não tem coisa melhor, saudável. Você não precisa comer pão, não precisa tomar leite, não precisa comer essa baboseira. Isso aí é tudo, tá te enfermizando. Está colocando doença em você. Depois não tem como você reclamar com Deus lá na frente, fala, Deus, por que eu tô passando por isso? Aí Deus olha para você e fala, porque você comeu baboseira a vida inteira. Agora você vai morrer com essa enfermidade porque você escolheu isso. Amém? Cuscuz. Gente, aqui em casa não falta cuscuz. Sabe como que eu como o meu cuscuz? Eu pego o coco branco. O coco branco. Aqui na geladeira a gente compra muito coco. O coco branco mesmo. Que ele é marronzinho por fora. Eu pego esse coco. Anota aí, você que quer essa receita aí. Anota aí. Se você quer dar leite pro teu filho, dá esse leite pro teu filho. Aqui você pode empanturrar teu filho de leite. Queridos, você que tá aqui me ouvindo aqui nessa live, olha pra mim aqui, para um pouquinho de escrever aí, rapidinho. Todo mundo aqui dessa live. A live partiu mais para um tema mais biológico do que espiritual. Não era o tema de hoje, mas amém. Deus sabe todas as coisas. Que Ele fale através da minha vida. Você que tá dando leite pro teu filho, o leite natural, esse leite aí que você dá, esse leite de caixinha que você dá pro teu filho, sabe esse leite ruim que você dá pro teu filho? Se o seu filho é pequeno, ele tem ali 1 aninho, 2 aninhos, você já tá dando esse leite para ele, você que tá aqui, o teu filho, ele vai crescer com uma doença chamada micropênis. O teu filho, ele vai crescer com um pênis bem pequenininho. E sabe de quem que vai ser a culpa? Tua. Dos pais que estão dando esse leite para os filhos. Foi provado cientificamente que esse leite de caixinha tem uma autodosagem de hormônios femininos que eles colocam na vaca para que ela possa produzir litros e litros de leite por dia. E quando você dá isso pro teu filho, o teu filho começa a ficar com um pênis pequenininho. Hoje, querido, não sei se você sabe disso, muitas pessoas estão fazendo cirurgias para fazer aumento peniano. Por quê? Pela alta dosagem de hormônio que tem nas vacas e que ela passa aquilo para os leites e você dá para o seu filho. Sabe o que você está dando para o teu filho? Hormônio feminino. Tem dúvida? Estou falando besteira? Então pesquise. Vai estudar.
Estude para você ver se eu não estou falando a verdade aqui. E o que está acontecendo com as meninas? O oposto. Os meninos estão ficando afeminados e as meninas estão ficando mais mulheres. Você vê hoje meninas com 8, 9 anos de idade, com um seio, com um bumbum já grande. Por quê? Porque ela tomou leite a vida inteira. E esse leite, com altas dosagens de hormônio feminino, estão transformando meninas em mulheres com 9, 10 anos de idade. E os meninos que eram para ser homens, hormônios masculinos, a testosterona, na verdade, está produzindo nos meninos progesterona, que é o hormônio mais feminino da mulher. O homem tem que ter testosterona. A mulher ela tem que ter progesterona. Ou seja, na mulher, o nível de testosterona é baixíssimo. E o nível de progesterona no homem é baixíssimo. O que está acontecendo aqui está tendo o inverso pela alimentação. E as pessoas hoje estão vivendo meninos com pênis pequeno. O pai fala, nossa, por que esse menino está com pênis pequeno? Por conta do leite, querido. O leite com altas dosagens de hormônio. Eu não sou o único que fala sobre isso, gente. Tudo que eu falo para vocês foi com muitos anos de estudo. Eu passei a minha vida estudando sobre saúde, sobre a palavra de Deus, sobre teologia, sobre tudo que eu tenho ensinado para vocês. E se você tem dúvida, estude. Veja se eu estou falando aqui mentira. Amém? Então, pais que estão aqui de plantão, mães e pais que estão aqui, não dê isso aos seus filhos, querido. Agora eu vou dar a receita para você de um leite maravilhoso que você pode dar para o teu filho. Metade de um coco faz 2 litros de leite. Amém? Pegue o coco, metade do coco, quebre aquele coco branco. Sabe aquele coco que vem por fora? Marronzinho? Quebre esse coco. Pegue a água fervendo. Água fervendo. Coloca o coco lá dentro, água fervendo, bata no liquidificador. Água bem quente. Ele vai soltar um leite tão gostoso, mas tão gostoso, você pode tomar até puro. Aquele restinho que ficou do coco, você pode colocar no teu cuscuz. Então o que eu faço aqui em casa? Eu pego o cuscuz que eu faço, e eu coloco esse leite maravilhoso e adoço com mel. Querido, você não tem noção. Você não tem noção como isso faz bem para a tua vida. Você pode dar para o teu filho na mamadeira do teu filho. Seu filho vai tomar um leite altamente nutritivo e maravilhoso, sem lesionar a saúde do teu filho. Amém, querido? Glória a Deus. O leite em pó é menos lesivo, mas faz mal a mesma coisa. Tudo bem? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos feitos para beber leite. Não existe no reino animal. Não existe, você não vai ver uma vaca bebendo leite. Você não vai ver um leão bebendo leite. Isso não existe. Isso só existe aqui, os seres humanos que é burro, né? Os seres humanos são tão inteligentes, mas tão burros. Não existe depois de adulto alguém que toma leite. Não existe isso. O leite é feito pro bebezinho. Amém? Você quer tomar alguma coisa? Toma chá. Chá de capim-santo, chá de camomila. Tem tanto chá maravilhoso, querido, que você pode substituir pelo leite. Gostoso, saboroso. Amém? Mas fica aqui a dica para vocês. Tudo bem, gente? Então, olha, curamos doenças de pele da minha esposa, curamos doenças de gastrite da minha esposa. Aqui em casa nós não temos problema de saúde. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois eu prometo para vocês que a gente pode fazer aí uma semana falando sobre saúde aqui, linkando a palavra de Deus com a saúde. Eu não sei se você sabe, querido, por que você acha que Deus colocou um tipo de alimentação para o povo de Deus? Querido, Deus sabia. Deus sabe do que nós precisamos. Amém? A palavra de Deus é poderosa para a nossa vida. A Bíblia fala sobre alimentos maravilhosos. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou dar a última dica de saúde aqui. A última dica, tudo bem? Glória a Deus. A Mari Nascimento, eu tomo Lugol. Lugol, né? O iodo inorgânico a 5%. Eu tomo todos os dias 2 gotas por dia, minha irmã. O Lugol, gente, que suplemento. Você quer ser inteligente? Talvez você olhe para minha vida e fala assim, né? Meu, esse profeta fala de tudo. Ele fala de saúde, ele fala do mundo espiritual, ele fala da Bíblia. Tudo que eu pergunto ele sabe. Por que ele sabe tanto? Querido, boa parte é por conta que eu estudo muito. Tudo bem? Mas a outra parte é porque eu suplemento muita coisa. Eu potencializo o meu cérebro. Meu cérebro vira uma bomba. Amém? Ou seja, o Lugol, para quem não sabe do Lugol
o Lugol, o iodo inorgânico, você encontra isso nas algas marinhas, você encontra isso nos peixes de águas profundas, você encontra isso em vários animais, só que é muito difícil porque isso tem que vir de uma alta concentração de iodo inorgânico. Mas o Lugol, que você vai na farmácia de manipulação e manipula, 2 gotinhas por dia, foi provado cientificamente. Crianças que cresceram até com síndrome de Down, crianças que tomaram 2 gotinhas de iodo durante a infância, se tornaram altamente inteligentes. Crianças altamente inteligentes, com o QI lá em cima, o quociente de inteligência. Ou seja, o Lugol não somente limpa o nosso organismo, que ele tem um benefício também para quelar, né, os metais pesados do nosso corpo, mas ele também tem o propósito, né, limpar a nossa tireoide. Pessoas que têm problema com hipotireoidismo, hipertireoidismo, você vai curar a tua doença. Você que toma aqueles remédios para controlar o teu TSH, o teu T4 livre, o teu T4-3, o T4 total, o T3 total, esses exames de sangue que você faz para diagnosticar como que está o nível da tua tireoide, se ela está falhando e tudo. O TSH e o T4 livre e o total é os exames mais fortes que você pode fazer para diagnosticar isso. Você pode pegar e consumir o Lugol e ele vai fazer uma limpeza da tua tireoide. Ele vai tirar os metais pesados, o mercúrio que está na tua tireoide, travando a tua tireoide. Tem mulheres que vão ter que tirar a tireoide e depois vai ter que ficar suplementando um remédio a vida inteira, simplesmente porque não consome o iodo inorgânico. O Lugol a 5%. Além de te dar inteligência, limpa o teu corpo. Gente, se eu for falar aqui de saúde, meu amado irmão, a gente vai longe aqui. A gente vai muito longe aqui. Amém? Pesquise, você que está aqui, anota aí, gente, para vocês não esquecerem isso. Isso aqui é uma receita de ouro que eu estou dando para vocês. Lugol. Lugol. Anote aí. Lugol. Iodo inorgânico a 5%. Quando você suplementa isso, a tua capacidade cognitiva vai para outro nível. Tá? Vai para outro nível. Tudo bem? Tem outras receitas. Gente, tem a ginkgo biloba, que eu tomo todos os dias também. É uma cápsula que eu tomo. A ginkgo biloba é uma planta asiática. Eu vou parar. Eu vou parar por aqui, gente. Tudo bem? Eu vou parar por aqui, senão a gente vai falar só sobre saúde aqui. E vocês estão querendo que eu fale sobre saúde. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero que a gente fale sobre outros temas, amém? Então, através da alimentação, lembre do que Hipócrates falou, né? Através da nossa alimentação, que a nossa alimentação seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja a nossa alimentação. Tudo bem? Depois eu falo para vocês, eu prometo. A gente pode fazer lives aqui somente sobre saúde e eu passo várias dicas para vocês. Vem com o teu caderninho para você anotar tudo que eu vou falando aqui para vocês. Tudo bem? Mas é possível, querido, vocês curarem doenças. Se você tem uma doença, alguma doença na tua vida que você vê, vai para a internet, pesquisa, estude sobre curas naturais para aquela enfermidade que você tem. Tudo bem? Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Querido, quando eu ia para um médico, na verdade, eu só chegava lá só para saber a opinião dele, porque eu já chegava lá com tudo que eu precisava saber. Às vezes eu chegava no consultório, o médico falava assim, como que você sabe tudo isso? Você estuda medicina? Eu falei, não, eu não estudo medicina. Na verdade, eu sou um autodidata, eu estudo a medicina por conta. Eu não tenho faculdade de medicina. Você pode receitar isso para mim? Eu tô pedindo... Porque assim, como eu não tenho, né, a credencial do médico, né, o CRM, eu não posso receitar para mim, né? Então eu não tenho o código, eu não sou médico, mas eu tenho que ir às vezes no médico para pedir algumas receitas para o médico, para me suplementar, né? Então, por exemplo, você que está aqui, às vezes você quer uma receita que tenha várias vitaminas ali manipulada dentro daquela cápsula, para você manipular. Por exemplo, vitamina D, vitamina C, vitamina B12, a vitamina 2, a vitamina K2, que é muito importante, né, para os nossos ossos. Quando você manda manipular isso, às vezes o médico fala, não, para que você quer tudo isso? Porque eles não querem que você tenha esses benefícios, né? E eu já bati boca com muito médico no consultório. Eu falei, mas eu estou pedindo para o senhor fazer, doutor. Tudo bem, eu quero que você faça. Você pode escrever para mim? Tem médico que não faz. Aí eu tenho que ir no outro médico e pedir para ele fazer a receita para mim. Então, só para vocês entenderem, né? Toma cuidado com médicos. A maioria dos médicos foram adestrados, tá bom?
Eles foram castrados pela indústria farmacêutica para te receitar remédio. Vá para a farmácia de Deus. Vá para as plantas medicinais, vá para as frutas. Gente, tem fruta. Depois vocês pesquisem a atemoia no combate ao câncer. A atemoia no combate ao câncer. Pesquisem sobre isso. Tá bom? São estudos científicos para combater o câncer. É que a indústria não vai falar isso para você. É óbvio que a indústria não vai falar isso para você. Né? Já pensou todo mundo sendo curado de câncer? Todo mundo sendo curado da diabetes? Aonde que vai? Para onde que vai o dinheiro dessa indústria que gira esse mercado tão grande de doenças e enfermidades? Amém, amados? Tudo bem, então? Tudo bem até aqui? Exato. A minha irmã Cristina Queiroz, a babosa. Muito importante no combate ao câncer. Muito observado, minha irmã. A babosa é maravilhoso, né? Não só para nossa pele e cabelo. Ela não tem só aquele colágeno maravilhoso, mas ela tem muitas propriedades que combatem o câncer. Quer uma dica, querido, para matar o câncer de vez? Eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Pode pesquisar o que eu estou falando. Mate o câncer de fome. Profeta, do que o câncer se alimenta? O câncer se alimenta de açúcar, o carboidrato que no teu organismo se transforma em açúcar, e ele precisa de um ambiente muito ácido para se desenvolver. Então, transforme o teu organismo, tudo que for ácido, deixe de consumir. Refrigerante, tudo essas porcaria. Tira fora. Mate o câncer de fome. Tira o açúcar, tira o carboidrato. Comece a alcalinizar o teu organismo. Ou seja, consuma magnésio, tome uma água com mais de 7% de pH, né? O pH acima de 7,5 pelo menos, uma água boa, que você vai alcalinizar o teu organismo. As células do câncer, elas não conseguem se propagar em um ambiente, né? Um ambiente ali biológico alcalino. Elas precisam de um ambiente ácido para se desenvolver. Então, mate as células de câncer. Amém, queridos? Mate as células de câncer. Profeta, o que o senhor acha de adoçante? Joga fora, tudo ruim. O único adoçante que você pode consumir é um adoçante à base de estévia. Estévia é uma raiz de uma planta, é uma raiz de planta. Quando você extrai o sumo daquela raiz da estévia, ela é doce. Então, você não pode adoçar com outra coisa a não ser com esse adoçante chamado, a base de estévia, 100% estévia. Tá bom? Então, os outros adoçantes têm fórmicos, joga fora, é altamente cancerígeno. Não consuma isso. Tudo bem? Todo açúcar é ruim, meu irmão. O Ribeiro perguntou aqui, e o açúcar mascavo? Todo açúcar é ruim. Todo açúcar é ruim. Não fomos feitos para consumir esse monte de açúcar que a gente consome. Mas se você for consumir algum tipo de açúcar, consuma o adoçante à base de estévia. O nome dele é Estevita, né? A marca, né? Estévia. E se for consumir açúcar, consuma aí, se você conseguir, né? O açúcar mascavo, ou pelo menos o demerara, né? Que ele passou por menos processos industrializados, ainda tem um pouco de nutriente dentro deles. Tudo bem? É só você lembrar assim, ó, quanto mais grosso o grão, menos ele passou por processos industrializados. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Joga fora o teu adoçante. Se você tem aqui óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, jogue na lata do lixo. Isso é porcaria. Está matando as tuas células. Se for para você fritar alguma coisa, fazer a tua comida, óleo de coco ou a banha de porco. Não cozinhe com qualquer outra coisa. Óleo de coco ou a banha de porco. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Queridos, se vocês aplicarem tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, a saúde de vocês vai sair de um nível e vai para um outro nível. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Meu Deus, live somente falando de saúde. A culpa é de vocês. Eu queria falar mais sobre anjos hoje, que era o objetivo, né? Como que os anjos trabalham por nós e nos ajudam, né? Nas nossas batalhas espirituais. Mas eu vou ter que, infelizmente, concluir a live. Eu não vou conseguir aqui, em nome de Jesus, eu não vou conseguir ficar mais tempo, querido, porque eu tenho muito vídeo para gravar, muitos cursos para gravar para vocês. Eu quero muito, né, poder aproveitar o meu tempo o máximo possível, senão eu vou ficar só refém aqui das lives. Mas, até numa live de saúde, Deus está falando conosco. Em nome de Jesus.
Tenha uma vida saudável. Tenha uma vida com Deus. Cuide do templo do Espírito Santo. Cuide do corpo que Deus te deu, porque você só tem um. Você só tem um. Então cuide do templo do Espírito Santo. Zele, tome água, consuma coisas saudáveis, para de comer besteira, diga não, faça jejum. Querido, o jejum é uma das armas mais poderosas para você matar o câncer. O jejum que está na Bíblia, você acha que tudo que está na Bíblia não tem um valor biológico? Por que você acha que Deus ele colocou na sua palavra para nós jejuarmos? Porque o jejum, querido, se eu for falar sobre o jejum aqui, a gente vai... Você tem ideia? Tem mais de 30 horas de conteúdo no YouTube para vocês. Eu falando somente sobre o jejum. O que o jejum faz na nossa parte biológica? Amém? O jejum ele não tem só benefícios espirituais. O jejum tem muitos benefícios biológicos para a nossa vida. Ele transforma todo o teu organismo. Todo o teu organismo. O jejum, ele renova todas as suas células. Quanto mais, se você fizer 12 horas de jejum, pelo menos 3 vezes na semana, a sua saúde, querido, vai ser outra saúde. No meio do jejum, tomando muita água. E é claro, colocando a presença de Deus, colocando a meditação da palavra de Deus e buscando a Deus no meio do jejum, né? Isso é mais importante ainda. Mas ele vai ter muito benefício para a sua vida. O jejum intermitente é fantástico para a nossa vida. É disruptivo para a nossa vida. Amém? Sim, o jejum ajuda a matar as células do câncer, tá bom? Porque há uma renovação das células, uma renovação da nossa estrutura biológica, né? Todas as nossas células são renovadas. Então, o jejum ele é altamente benéfico para o combate também do câncer, tá bom? Quer matar o câncer, querido? Você que está aqui, tem algum parente, manda essa live para ele. Tira o açúcar, tira o carboidrato, alcalinize teu corpo, consuma coisas saudáveis, consuma coisas boas. Tira o arroz branco, se for para consumir, consuma bem pouquinho, comece a colocar coisas mais saudáveis. Eu recomendo que vocês que estão aqui, que têm câncer, algum tipo de câncer, né? Algum tipo de câncer em alguma parte do organismo, coloque um arroz chamado arroz preto, arroz negro. Tem pessoas que nem sabem desse arroz, né? Esse arroz é altamente nutritivo e com baixo índice calórico e glicêmico. Ou seja, ele é muito bom para a tua saúde. Ele é um pouco mais caro, mas já que é você que vai consumir, compre 2 quilos e vai fazendo aos pouquinhos para você, né? Como ele é caro, querido, não deixe estragar, pelo amor de Deus, viu? Esse arroz negro é muito caro, tá? Falei para vocês aqui, na época que eu pesquisei, né, quando eu comprava muita quantidade, era 250, 350 reais 5 quilos, tá? É muito caro. Tudo bem, querido? Glória a Deus. Bênção demais, queridos. Eu quero falar muito para vocês de outros pontos, né, de outros temas, mas eu quero que vocês, em nome de Jesus, possam aplicar tudo que vocês aprenderam aqui. As minhas lives, querido, o foco delas é espiritual, tá? Mas em alguns momentos, eu creio que o Espírito Santo, ele vai nos levar a ajudar vocês também a cuidar do templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, todo o ensino que vier, tudo que eu passei anos da minha vida estudando, e o Senhor me levar aqui a falar para vocês, ensinar vocês, aprendam, querido. Aprendam isso e pratiquem o que vocês estão aprendendo aqui. Amém, queridos? Pratique para que vocês possam crescer não somente no mundo espiritual, mas também sendo sábios e cuidando do corpo aonde o Espírito Santo mora. Você aprendeu aqui muita coisa de saúde, mas não adianta você aprender aqui e amanhã começar a comer um monte de baboseira. Amém? Eu vou só responder a pergunta da Janaína aqui. Pode macarrão? O macarrão ele até pode, mas eu recomendo que você compre aquele macarrão integral, tá? Aquele macarrão que ele é natural. Tem um macarrão que é feito naturalmente mesmo. Ele é um pouco mais caro, né? Cada pacote aí é uns 12 reais pra você ter ideia. Então, consuma, se for consumir carboidrato, consuma carboidrato que são mais naturais, né? Ovo ali, uma farinha, sei lá, uma outra farinha. Toma cuidado com a farinha de trigo. Toma cuidado com a farinha de trigo, porque é muito maléfica para nossa saúde, gente. Farinha de trigo faz muito mal mesmo, tá? Se for para consumir, consuma outras farinhas. Se você for fazer o seu pão caseiro, enfim, consuma farinha de coco, outras farinhas boas que dá para você ter para fazer o seu pão, para fazer aquilo que você quer consumir, né? Com alguma proteína, enfim. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Querido, aqui em casa, a gente consome de vez em quando pizza,
mas é muito difícil, a gente não fica comprando direto. Geralmente a gente faz coisas mais naturais, né? Eu gosto muito de consumir ovos, todos os dias eu como 4 a 5 ovos por dia, né? É muito importante que você consuma ovo, o ovo tem quase todas as vitaminas que nós precisamos. Ele só não tem, se não me falha a memória, a vitamina B6. Aí a gente tem que suplementar ou consumir de outras fontes, né? Por exemplo, uma carne que é muito desvalorizada, mas você não tem noção, querido, o quanto isso é importante para a nossa vida. O fígado. Profeta, o fígado, exatamente, uma carne tão barata, mas ela é muito mais nutritiva que a carne vermelha. Muito mais nutritiva. Tá bem? Se você pegar o fígado, querido, e consumir pelo menos fígado 2 vezes, 3 vezes na semana, querido, você não precisa mais de nada. O fígado tem ferro, tem tanto benefício ali dentro, vitamina B2, K2, é muito top. O fígado acebolado é muito gostoso. Eu gosto muito de fígado, a gente consome muito aqui em casa. Eu faço ele em iscas, né? Iscas de fígado. Minha filha, meu filho arrebenta, eles gostam muito. Eles pensam que é uma carne normal, né? E estão consumindo ali uma carne altamente nutritiva. É uma das carnes mais nutritivas. E você não vai ouvir ninguém falando isso, né? Mas o fígado é maravilhoso. Consuma fígado. Gente, eu vou dar a última dica. Posso dar a última dica aqui para vocês? A última dica. Posso? Posso dar aqui a dica? A culpa é de vocês que estão me instigando a falar sobre isso, né? Eu vou dar a última dica aqui rapidinho. Presta bem atenção. Coloque na tua semana. Coloque na tua semana. Ah, o Fábio tá aqui, que bênção, Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Queridos, o Fábio é uma pessoa que ele vem aqui na igreja de vez em quando, né? Tá aqui com a gente, sempre quando ele pode, ele tá aqui na igreja comigo. E de fato, eu fui na casa dele, um dia ele fez pizza pra gente, foi uma bênção. Ele fez pizza pra gente lá, uma pizza, meu, que bênção, na hora. Né? Ele teve pizzaria, é uma bênção. Deus abençoe sua vida, viu, Fábio? Em nome de Jesus. Fábio, pizza de vez em quando, meu irmão. De vez em quando, amém? Tá bom? Tem muita caloria, engorda muito fácil, mas que Deus abençoe sua vida. Queridos, eu vou dar aqui a última dica para vocês, rapidinho. Rapidinho, a última dica. Anota essa dica, que essa aqui é de ouro. 60% do nosso corpo, 60% a 70% do nosso corpo, depende de colágeno. Ou seja, unhas, dentes, olhos, visão, cabelo, pele, até os nossos órgãos, tá? Órgãos internos, os nossos órgãos. Precisa de colágeno. Aonde tem colágeno? Pé de galinha, mocotó, a sopa de osso. Coloque na tua dieta, pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Pelo menos. Você já percebeu que quando você cozinha o pé da galinha, quando você cozinha o mocotó, ele solta, quando você coloca na geladeira, ele solta como se fosse uma gelatina. Sabe aquela gelatina? Aquilo ali, querido, é altamente benéfico para os teus órgãos, para a tua pele, os teus olhos, as tuas unhas, teus dentes, o teu cabelo, a tua pele. Tudo isso depende de colágeno. Tem pessoas que estão definhando, querido, literalmente, unhas fracas, dente fraco, visão acabando, a pele enrugando, porque não tem colágeno. O colágeno, ele também evita várias doenças, tá? Como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Por quê? Porque isso nutre o nosso cérebro, tá? Exato, aqui a Regiane. Artrose, artrite, hérnias de disco, não no sentido que vai corrigir a hérnia de disco, tá? Aquela hérnia, ela tem uma espécie de um colágeno ali, como se fosse uma borracha, né? Biológica. Muitas pessoas estão tendo a deficiência dessa borracha e ela começa a ter artrose, artrite, as hérnias começam a se chocar, por quê? Porque não tem colágeno. Amados, coloque o colágeno na tua saúde. Amém? Cuide do templo do Espírito Santo. Cuide da morada de Deus. Coloque colágeno. Pelo menos 2 vezes na semana, pelo menos. Consuma ou a sopa de osso, que nós chamamos, ou mocotó, como a gente fala aqui em São Paulo. O pé de galinha, gente, é nutritivo demais. Colágeno puro. Tem algumas pessoas que pegam aquele colágeno da galinha sem tempero. Eles pegam aquele colágeno, coloca uma gelatina, né? Coloca a gelatina dentro e faz uma gelatina maravilhosa. Nossa, profeta, mas com aquilo que saiu do pé da galinha, gente, é uma delícia. Você pode colocar gelatina de cereja, gelatina de morango, enfim, e fazer algo muito nutritivo. Ou seja, é uma sobremesa, mas se torna algo nutritivo
e que tem alto benefício, alto valor biológico para o nosso corpo, tá? Gente, é sério, isso aqui é muito importante. O colágeno é muito importante no nosso corpo, no nosso organismo. Tudo bem? É a última dica que eu quero dar para vocês, tudo bem? Tem um irmão que está perguntando aqui, Solano, né? Ele falou assim, você é médico? Você é nutricionista? Não, querido. Eu estudo nutrição há mais de 12 anos, mais ou menos. Então, eu tenho muito conhecimento. Como eu não tenho formação na medicina, eu sempre oriento tudo que eu ensino às pessoas a buscar orientação médica. Esse é um dos diplomas que eu quero ter, tá? Tem um curso que eu posso fazer, eu quero fazer esse curso, que eu posso orientar, fazer orientação sobre a medicina, não a medicina tradicional, mas a medicina da farmácia de Deus. Eu quero fazer esse curso para me ter mais autoridade para ensinar as pessoas, tá bom? Assim que sair o meu diploma nessa área, eu quero poder orientar vocês também, tá bom? Se eu for fazer um curso de nutricionista agora, vai tomar muito meu tempo. Eu estou fazendo já teologia e estou fazendo uma pós-graduação, então não tem como, gente. A gente não tem como abraçar o mundo, né? Eu não tenho como abraçar o mundo. Mas eu quero muito fazer esse curso e esse curso vai me dar autoridade para me ensinar pessoas e até fazer consultoria com pessoas que precisam de saúde. E eu posso ser ali uma pessoa, uma autoridade com uma certificação com aquele curso para que eu possa ensinar e curar enfermidades com base na farmácia de Deus, ou seja, nas ervas, nas frutas, nos legumes, nas frutas, enfim, e tudo aquilo que vem da parte de Deus, tá bom? Mas vamos com calma, porque é muita coisa, né, gente? É muita coisa, a gente não tem como abraçar o mundo, amém? A gente tem que ir com calma. Eu tenho que ter minha formação de teologia agora em 2025, estou me formando em teologia, e estou me formando também, eu estou fazendo uma terceira pós-graduação agora, então eu tenho que ir com calma, amém? Senão a nossa mente aí dá um bug, né? Tem muita gente aí com síndrome de burnout, não sei se você sabe o que é síndrome de burnout, mas é uma doença psicossomática, né? É uma doença que ela deixa pessoas como se fosse uma depressão, mas não é uma depressão. É uma síndrome de burnout, amém? Essa síndrome, ela faz com que pessoas não tenham mais força de levantar para tomar banho, não tenham mais força de comer, ela fica tão fragilizada porque ela não conseguiu organizar a mentalidade dela. Então ela desenvolve burnout, porque dá tanta coisa na cabeça dela que ela não consegue administrar tudo aquilo. Então eu tenho que ir com calma naquilo que eu tenho ensinado para vocês, naquilo que eu estou estudando, né? Amém, queridos? Tudo bem? Eu tenho já algumas formações, tá, gente? Para quem não sabe disso, eu sou formado em banco de dados, ciência de dados, inteligência artificial e também sou formado em engenharia de dados. Não tem nada a ver com o que eu ensino, né? Mas eu trabalhei muitos anos, né, com tecnologia. Então eu trabalho também com computação. Então eu também tenho conhecimento nessa área, tá bom? As minhas formações são nessa área. A de teologia está saindo e a outra formação também está saindo ano que vem, se assim o Senhor me permitir. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Foi bênção esse ensino para a tua vida? Escreve aqui como que foi essa live para a tua vida, como que foi para você essa live. Foi abençoada para a tua vida? Deu para aprender bastante coisa aqui? Estamos aqui com mais ou menos 500 pessoas online. O povinho que gosta de falar de saúde, né? Que bênção. Glória a Deus por isso. Pessoas estão falando que foi uma bênção, aprendeu muito. A minha irmã falou aqui, né? Profeta, o senhor não imagina o quanto aprendemos hoje. Glória a Deus, que bênção. Eu estou aqui para servir vocês, queridos. Estou aqui para ensinar, passar todo o conteúdo, tudo que eu aprendi. Nós temos que aprender, né, a compartilhar aquilo que nós aprendemos ao longo da vida. Não sermos egoístas, né? Aprendermos a compartilhar aquilo que nós aprendemos e levar pessoas à progressão, a progredir. Amém? Eu só vou responder a pergunta do meu irmão aqui. Ele falou assim, palavra de fé, né? Qual instituição o Senhor indica para fazermos teologia? Meu irmão, a faculdade que eu faço, a que eu oriento para vocês, é uma faculdade maravilhosa. Ela não tem o selo do MEC. Por que não tem o do MEC? Se você quiser ter o selo do MEC, você vai ter que fazer uma faculdade, uma graduação mesmo. No caso, eu estou fazendo um seminário. O que é o seminário? Deixa eu te dar um exemplo. Numa faculdade de teologia tradicional, para você ter o selo do MEC, você vai ter que estudar português, você vai ter que estudar, às vezes, história. Então são disciplinas que eles colocam para encher linguiça para completar os 4 anos que o MEC coloca como obrigação. Nesse caso, eu não quero dar aula em faculdade. Eu não quero, enfim. Então, nesse caso, eu faço por uma faculdade que é um seminário. É uma faculdade, mas é seminário, tá? É a faculdade chamada Bethesda. O reitor da faculdade é o pastor
César Cavalcante, inclusive, ele tem um canal no YouTube muito bênção de debates teológicos. Rádio FM. FM. Eu esqueci o nome da rádio agora. Esqueci o nome. Mas ele tem um canal no YouTube. Então eu recomendo muito essa faculdade para vocês. Faculdade Teológica, Formação Teológica da Faculdade Bethesda. É uma bênção. O arcabouço, o material, a grade é maravilhoso. Muitos professores que estão hoje dando aula, são pastores, aprenderam na Faculdade Bethesda. Eu oriento e assino embaixo porque é uma faculdade muito boa. Não estou recebendo nada para isso, mas é uma faculdade maravilhosa, muito bênção mesmo. Eu entrei na grade, como eu falei para vocês, quero me formar ano que vem, então é muito bênção. As aulas, os cursos, o material é muito bênção. E detalhe, gente, barato, tá? Barato. A mensalidade, se não me falha a memória, é porque assim, quando você paga à vista, você tem um desconto. Mas para quem vai pagar parcelado, é R$100 por mês, se não falha a memória. É R$100 por mês. Amém? Então, é uma faculdade muito bênção. Eu oriento vocês, Faculdade Bethesda. Novamente, não estou ganhando nada para isso, mas eu oriento porque é bênção demais. É muito abençoado. É uma faculdade muito bênção. Tem muitas outras, tá? Mas eu falo daquilo que eu conheço, né? Eu não falo daquilo que eu não conheço, eu não falo daquilo que eu não sei. Eu oriento vocês à Faculdade Teológica Bethesda. Maravilhosa mesmo. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Tudo bem? Espero que essa live tenha abençoado muito a tua vida. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos aqui, por tudo que o Espírito Santo nos levou a falar nessa live, por tudo que Ele tem nos ensinado, falado conosco e gerado valor para nossas vidas. Deus é tão maravilhoso que Ele não ensina a gente somente a Bíblia e a Palavra de Deus, mas Ele também nos ensina também a parte biológica, como que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, como que nós temos que cuidar do nosso corpo, zelar pelo nosso corpo, né? Porque nós só temos esse e nós vamos ter que prestar conta a Deus tudo que nós fizemos com o nosso corpo. Ou seja, tem pessoas que estão morrendo antes do tempo, porque não cuidou do corpo. Nós vamos ter que prestar conta a Deus naquele grande dia. Amém? Amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou orar já para a gente estar encerrando essa live. Todos os dias eu estou com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Todos os dias às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, você que está aqui na live, que talvez a sua cabeça está assim, eu aprendi muito hoje, profeta, muito obrigado por cada ensino. Querido, tem muito mais para me te ensinar. Tem muito mais que eu quero passar para você. Então, se você está aqui, siga. Tem um botão na tua tela, tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Clica nesse botãozinho de seguir para que vocês possam aprender cada vez mais com Deus e eu posso aqui de alguma forma trazer conhecimento, sabedoria, entendimento para a tua vida. Amém? Então siga para que você não perca os próximos conteúdos. Todos os dias eu estou soltando vídeos, videoaulas, todo dia eu estou soltando live, vídeos no YouTube. Então acompanhe para que você possa acompanhar, né? Não somente ali de ter o profeta Lucas Jerônimo como seguidor, mas não é isso. Mas é para que você possa desenvolver cada vez mais com Deus. Tudo bem? Para que você possa crescer cada vez mais com Deus. Tudo bem? Vamos orar? Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa live maravilhosa. Senhor, obrigado, Pai, por cada conteúdo, cada ensino, Pai, que o Senhor trouxe para nós. O Senhor nos ensinou, Pai, muito sobre saúde hoje, como cuidar do templo do Espírito Santo. Nós aprendemos, Pai, na tua palavra, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11, que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, porque nós vamos ter que prestar conta a Ti. Então, Senhor, eu creio que cada ensino dessa live de hoje veio, Pai, para nos conscientizar do quão importante é o nosso corpo e o como que nós temos que cuidar dele. Aliás, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. Senhor, obrigado por cada momento, cada ensino, cada conhecimento, tudo que o Senhor veio liberar, Senhor, sobre a vida da tua igreja, dos teus filhos, da tua noiva. Que eles possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento cada dia mais. Abençoe, Pai, cada vez mais as lives. Usa-me, Senhor, como uma fonte de conhecimento e sabedoria para a vida da tua igreja, dos teus filhos, dos seguidores, de algumas pessoas, Senhor, que já estão sendo acompanhadas pela minha vida. Muitas se tornaram, Pai, até seguidores e discípulos já. Pai, eu oro para que o Senhor venha dar sabedoria e conhecimento para a vida deles, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito da Verdade, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te amamos, Pai, tanto. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Tu és tudo o que nós precisamos. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe tua vida.
E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Se você quer ter poder de Deus, sacrifício tem que ser feito. Tem que ter renúncia. Dedique tempo com Deus, para que você possa ter uma vida abençoada na presença de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida. Uma ótima quinta-feira para você. Fique firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Grande abraço, querido. Continue acompanhando os conteúdos e Deus vai nos abençoar muito. Até a noite na live das 7 horas. Se você estiver aqui, estaremos juntos às 19 horas, aprendendo um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz, querido. Deus abençoe a sua vida.